Olá, tudo bem? Dando sequência aí às correções das questões de ética do último exame que aconteceu nesse ano de 2020, nós vamos falar agora de uma questão que fala sobre sociedade de advogados. É a questão dos sócios Antônio, Daniel e Marcos. Antes mesmo de começarmos a leitura da questão, eu quero deixar bem claro algumas regras a título de sociedade. É muito importante você ter o conhecimento de que para fazer parte de uma sociedade de advogados é necessário ser advogado. Então, eu não posso convidar a minha mãe, que não tem inscrição na OAB, para ser advogada na minha sociedade de advogados. O segundo ponto extremamente importante é que existem duas espécies de sociedade de advogados. A sociedade pluripessoal, constituída por várias pessoas, e a sociedade unipessoal, que tem apenas uma única pessoa, um único advogado, isso mesmo. Ambas são vistas como sociedade, então qualquer direito ou qualquer impedimento aplicado à sociedade pluripessoal com várias pessoas estende-se também às sociedades unipessoais de uma única pessoa. Outra observação que eu quero fazer aqui é o seguinte: quando você faz parte de uma sociedade de advogados, seja ela pluripessoal, com várias pessoas, ou unipessoal, com uma única pessoa, só você é a sócia, você não pode fazer parte de uma outra sociedade de advogados na mesma base territorial do conselho seccional onde a sua sociedade unipessoal ou pluripessoal tenha sede ou filial. O que é que eu quero dizer com isso? Se você é sócia de uma sociedade de advogados no Rio de Janeiro e essa sociedade tem uma filial em São Paulo, você não poderá fazer parte de nenhuma outra sociedade de advogados, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. E não importa se essa sociedade é unipessoal ou pluripessoal. Eu já tive aluno que me perguntou o seguinte: Carol, tudo bem, mas eu posso ser sócia de uma loja de roupa, por exemplo? Pode. A proibição não é quanto à possibilidade de você ser sócia de sociedade. A proibição é quanto à impossibilidade de você ser sócia em uma sociedade de advogados na mesma base territorial do estado onde a sua sociedade tenha filial ou sede. Apenas isso. Então, cuidado com essa pegadinha. Então, se eu faço parte de uma sociedade de advogados que tenha sede no estado do Rio de Janeiro e filial em São Paulo, eu não vou poder mais ser sócia de uma outra sociedade de advogados, tanto no Rio quanto em São Paulo. Também não posso constituir uma sociedade unipessoal de advogados no estado do Rio ou no estado de São Paulo. Eu posso ser sócia no estado do Rio de diversas outras sociedades que não tenham como objeto social o desempenho da atividade da advocacia. Estamos juntos até aqui? Essa regrinha ficou bem clara para você? Muito bem. Então, vamos voltar aqui à questão. Eu vou ficar pequenininha para não atrapalhar aí a leitura. Estou um pouco ofegante, gente. Estou com 6 meses de gravidez e estou sentindo muita falta de ar, tá? Então, vai aparecer aí a minha respiração um pouco ofegante. É por conta disso. Vamos lá. Os sócios Antônio, Daniel e Marcos constituíram a sociedade Antônio, Daniel e Marcos Advogados Associados com sede em São Paulo e filial em Brasília. Qual é a certeza que a gente tem? Que essas criaturas não poderão, deixa eu botar o marca-texto, sede em São Paulo e filial em Brasília. A gente sabe que esses três sujeitos, Antônio, Daniel e Marcos, eles não podem fazer parte de nenhuma outra sociedade de advogados, seja pluripessoal ou unipessoal, em São Paulo ou Brasília. Após desentendimento entre eles, o Antônio constituiu sociedade unipessoal de advocacia com sede no Rio de Janeiro. Aí o Antônio foi lá e constituiu uma sociedade só dele lá no Rio. Existe algum impedimento para o Antônio fazer isso? Não, porque não existe nenhuma filial no Rio de Janeiro da sociedade deles três. Então, tudo bem, o Antônio tem uma sociedade no Rio. O Marcos, por sua vez, retira-se da sociedade. Então, peraí. O Marcos, ele foi lá e saiu fora da sociedade. Se o Marcos saiu fora, qual é a regra aqui? Que o nome do Marcos seja retirado do nome social.
Essa é a regra. Tem exceção, Carol? Tem. É possível que haja a disposição no contrato social que mesmo com a saída de um dos advogados, o nome permaneça incólume, ou seja, o nome permaneça o mesmo. Mas essa permanência do nome vai depender de cláusula expressa no contrato social nesse sentido. Se não houver essa cláusula expressa, a regra é que o nome saia. Então, vamos lá. Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. O Daniel foi o que ficou. Daniel não está obrigado a manter inscrição suplementar. Ah, isso eu não falei. Deixa eu ficar grande para falar sobre isso também. Sempre que você é sócio de uma sociedade de advogados, você obrigatoriamente vai precisar ter inscrição no conselho seccional, onde a sua sociedade ela tem a sede ou filial. Na sua sociedade, na sede da sua sociedade, você vai manter a sua inscrição principal. E nos locais onde você tem uma filial, você é obrigado a ter uma inscrição suplementar. Então, se a sua sociedade, nós temos 27 estados, se a sua sociedade estiver presente nos 27 estados, você vai ter 27 inscrições, uma principal e 26 inscrições suplementares, ainda que você não atue diretamente em todos esses estados. Essa exigência é voltada a todos aqueles advogados que fazem parte do quadro societário, ou seja, que sejam sócios, atuantes ou não. Ainda que você esteja em casa, só recebendo aí seus dividendos, a partir do momento que você compõe o quadro societário de uma sociedade de advogados, você obrigatoriamente precisa ter a sua inscrição em todos os conselhos seccionais onde a sua sociedade tem a sede ou filial. Me fiz entender? Muito bem. Então, vamos continuar aí. Julgando a letra A. O Daniel não está obrigado a manter inscrição suplementar em Brasília. Está sim, gente. Todo mundo tem que ter. O Antônio, o Daniel e o Marcos. O Marcos, ele sai, né, depois da sociedade. Então, a letra A não é a nossa resposta. Letra B. Antônio deverá retirar-se da sociedade. O Antônio foi aquele que abriu uma sociedade unipessoal no Rio de Janeiro, já que não pode integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia. Não foi nada disso que eu disse. Ele pode ficar, não há impedimento, ele não pode integrar simultaneamente uma sociedade que tenha como objeto o desenvolvimento da advocacia na mesma base territorial. Então, essa também está errada por conta disso. Letra C. Mesmo após Marcos se retirar da sociedade Antônio, Daniel, Marcos Advogados Associados, permanece um impedimento para que ele e Antônio, o Marcos sai, Antônio fica na sociedade, para que ele e Antônio representem em juízo clientes com interesses opostos. Não vejo problema nenhum eles representarem clientes com interesses opostos, já que o Marcos não está mais na sociedade. A proibição quanto à representação de clientes com interesses opostos acontece em relação a advogados que integrem o mesmo corpo societário. E depois da saída do Marcos, ele deixa de ser sócio daquela sociedade, esse impedimento cai por terra. Então, eles poderiam sim, é por isso que a letra C está errada. Letra D de dado. Caso Antônio também se retire da Antônio, Daniel e Marcos, então saiu Antônio, saiu Marcos, Daniel ficou sozinho. Se ele pretende continuar a sua atividade social, não tem outro jeito senão ele transformar essa sociedade pluripessoal em uma sociedade unipessoal. É por isso que a letra D diz: a sociedade deverá passar a ser denominada Daniel Sociedade Individual de Advocacia. A letra D de dado está perfeita, ela é o nosso gabarito. Eu fiquei bem na frente dela, mas eu li ela aí para você, tá? Então, deixa eu voltar. Eu espero que você tenha compreendido, que isso tenha esclarecido alguma dúvida. E qualquer coisa, estamos aqui, sempre à sua disposição. Beijo!